Imagine que seus pais foram viajar e agora você vai ter a casa inteira só pra você no final de semana. Você planeja várias coisas pra se divertir, mas de repente eles voltam sem razão ou explicação lógica. A princípio eles parecem muito estranhos, mas aos poucos você começa a desconfiar que quem tá na casa com você não são seus pais, apesar de ter a aparência deles. Já lembrando que se você é do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então pula esse vídeo. Mas se você não for, já aproveita pra me seguir, porque aqui tem conteúdo de terror diário. Eu morava em uma cidade pequena com os meus pais, tinha 16 anos e essa seria a primeira vez que eu passaria um final de semana sozinha em casa. Os meus pais, eles viajariam na sexta e voltariam no domingo. Pra mim, seria um final de semana de diversão, mas se tornou algo que me assombra até hoje. A sexta começou muito bem, eu aproveitei os meus pais e por volta das 7 da noite eles arrumaram as coisas pra viajar. Antes de ir, minha mãe me olhou séria nos olhos e disse: "Não abra a porta pra nenhum estranho. Se precisar, ligue que voltaremos correndo." Eu disse que ficaria tudo bem e que ela não precisava se preocupar com nada. Eles saíram, passei algumas horas no computador ouvindo música e à noite resolvi pedir uma pizza e assistir alguns filmes de terror. Assisti vários filmes e me lembro de ter olhado no relógio quando já era por volta de 2 horas da manhã. Enquanto escolhia um novo filme pra assistir, algo bizarro aconteceu. A casa estava escura e eu estava apenas com a TV ligada quando ouvi a campainha tocar. Um mal-estar surgiu imediatamente. Quem apareceria essa hora da manhã na minha casa? Fui andando lentamente até a porta, me perguntando quem seria. Tentei não fazer barulho. Quando eu cheguei à porta e olhei pelo olho mágico, tive um tipo de alívio, mas ao mesmo tempo uma estranheza. Eram os meus pais. Os dois estavam parados, imóveis, muito imóveis. As suas expressões eram sérias e estavam frias, como se estivessem esperando há muito tempo. Mas eles haviam acabado de tocar a campainha. Eles também não tinham bagagens e nem pareciam ter vindo de viagem. Atrás deles, a rua estava completamente vazia, sem nenhum som, sem nenhuma luz, e eu abri a porta. Eles simplesmente entraram, no silêncio absoluto. Eles passaram por mim direto e sequer olharam nos meus olhos, foram direto pro quarto deles. Fiquei decepcionada porque meu fim de semana aparentemente tinha sido cancelado. Mas também não me importei tanto e fui direto pro meu quarto dormir. Enquanto subia as escadas, já achei algo muito estranho. A casa parecia fria, bem mais fria do que antes. Não dei muita bola. No outro dia, resolvi ficar fora de casa. Acordei pela manhã e não vi os meus pais. A casa estava estranhamente silenciosa. Saí com uma amiga pra aproveitar o sábado. Tudo começou quando eu voltei pra casa, cerca das 8 horas da noite. De imediato, ao chegar em casa, eu senti uma espécie de desconforto, uma sensação de que algo estava errado. Todas as luzes estavam apagadas e o silêncio, ele era ensurdecedor. Eu entrei e fui direto na direção do meu quarto. Notei que ainda não tinha visto nenhum dos meus pais. Ao passar pela porta do quarto deles, até me questionei se eles haviam saído ou se ainda estavam ali. Nesse momento, eu ouvi um barulho agoniante. Era um barulho de estalo, como se algo estivesse se mexendo, mudando de lugar. Se eu fosse um pouco mais paranoica, até acharia que seriam ossos. E eles vinham direto do quarto deles. Isso me fez acelerar o passo. Os estalos continuaram ritmados, era como se algo estivesse se rearranjando lá dentro. Fiquei no meu quarto, trancada por cerca de 2 horas. A sensação de que algo não estava certo apenas crescia e algo me dizia que eu poderia estar em perigo. Mas eu precisava ir no banheiro, não aguentava mais segurar. Eu abri a porta e fui caminhando na direção do banheiro, que ficava logo depois da porta do quarto dos meus pais. Ao passar pela porta deles, o mesmo som de estalo ecoou pelo corredor. Isso me deu calafrios e fez meu coração bater mais rápido. Eu acelerei o passo, mas prestes a chegar perto da porta do banheiro, eu ouvi a porta do quarto deles rangendo e se abrindo lentamente. Um estalo seco, alto, soou bem atrás de mim. Meu corpo congelou. Aquele escuro na casa e o silêncio, eles gritavam que algo ali não estava certo. Assim que a porta se abriu totalmente, eu ouvi a voz da minha mãe. Mas ela estava diferente. Era um pouco mais grave, arrastada, como se algo estivesse forçando as palavras dela. "Filha, quando sair do banheiro, vem até o quarto. Precisamos conversar." Aquilo me deu um pavor que eu nunca senti antes, e tudo que eu consegui soltar foi um claro e eu entrei direto no banheiro. Pude ouvir a porta deles rangendo e se fechando lentamente, como se estivesse sendo puxada por algo que não queria ser visto. Agora, cada célula do meu corpo gritava que eu precisava sair dali. Algo definitivamente não estava certo. Criei coragem, abri a porta do banheiro e caminhei pelo corredor em direção à sala para chegar à porta de casa. Ao passar pela porta do quarto deles, eu senti um calafrio, uma sensação enorme de perigo. E novamente o som de estalo ecoou pelo corredor. Mais alto, mais próximo, como se algo estivesse atrás da porta, espreitando. Quando eu cheguei à sala, eu ouvi a porta se abrir bruscamente. Dessa vez, os dois, minha mãe e meu pai, estavam falando juntos, ao mesmo tempo, numa voz que parecia se misturar como uma única coisa. "Filha, aonde você está indo?" Olhei pra trás e aquilo me assombra até hoje. A porta do quarto deles estava aberta e eu podia ver apenas 2 cabeças pra fora da porta me encarando. Pareciam os meus pais, mas os dentes deles eram afiados, os olhos maiores do que o normal, escuros, profundos. A pele parecia esticada, fina demais, como se estivessem vestindo a pele dos meus pais. Eram eles, mas não eram. Ao ver isso, a única coisa que fez sentido pra mim foi correr até a porta e sair de casa. E enquanto eu corria, eu ouvi novamente vários estalos espalhando pela casa, como se eles estivessem se deslocando pelas paredes. Eu abri a porta pra sair e quando eu olhei de relance pelo corredor, as 2 cabeças estavam lá. Ainda mais bizarros, os olhos estavam saltados, as bocas abertas, com expressões tristes, me vendo sair. Eu fui pra casa da minha amiga e liguei pra minha mãe. Pra minha surpresa,
sonhos, eles ainda estavam de viagem. Contei pros meus pais o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram em mim. Eles só acharam que eu ainda era muito nova pra ficar sozinha e, quando voltamos pra casa, nada estava lá. Mas às vezes, de madrugada, eu ainda ouço os estalos. E toda vez eu tranco a porta e espero que eles não entrem de novo.